Senador, neste momento em que estamos aí no segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro voltou a um tema que os aliados esperavam que ele não voltasse, que é a questão do Supremo Tribunal Federal, né? E agora ele chegou a aventar a possibilidade de defender o aumento dos integrantes do Supremo de 11 para 15, né? Muita gente considera que isso é uma manobra para tentar controlar o judiciário. Eu sei que o senhor é a favor dessa proposta, né? Antes de você responder, eu só queria saber, não é uma cláusula pétrea da Constituição essa questão? Não é uma interferência do Poder Executivo e do Legislativo em outro poder, o Judiciário? Olha, com todo respeito, eu nunca me manifestei publicamente sobre essa questão, mas eu não tenho problema nenhum em abordá-la na medida em que nessa legislatura já há inúmeros projetos de lei que visam o aperfeiçoamento do sistema judiciário. Esse é um projeto que já tramita aqui na casa, o aumento no número de ministros, mas a gente tem aqui, por exemplo, projetos para mandato de ministro. Se a gente pensar, o Executivo tem o seu mandato, o Legislativo tem o seu, o Judiciário não tanto, né? A gente tem projetos, inclusive, que visam que as decisões monocráticas sejam, num tempo breve, uma sessão, eu mesmo sou autor de um projeto desse, levadas ao colegiado, porque as decisões do STF são decisões colegiadas. Eu sou advogado de origem e sinto muito quando um tema complexo é decidido monocraticamente, e tem vários projetos de lei que visam esse aperfeiçoamento. Olha, o STF, ele não está em crise só com o Legislativo ou com o Executivo, ele está em crise com a sociedade, com todo respeito, né? Na verdade, o Legislativo e o Executivo nunca na história tiveram uma convivência tão harmônica, e o que destoa hoje é o Poder Judiciário. Isso é um fato, e eu não vou trazer nem para exemplos da política para não parecer que é uma questão política apenas. O próprio piso da enfermagem, né? Os enfermeiros, tenho certeza, que não estão satisfeitos com a invasão da competência do Judiciário, que invade ao Legislativo ou Executivo, né? Que avançaram com o piso da enfermagem. A própria censura que houve censura ao jornal Gazeta do Povo, tem que ser dito, né? Que foi por uma decisão monocrática de um ministro do TSE. Questões como essa, mais complexas, deveriam, até para o respaldo, para o interesse da própria instituição, ter decisões colegiadas. A decisão do ministro Fachin, que durante 2 anos impediu que o combate à violência, ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro pudesse avançar em comunidades. E o que a gente viu, inclusive aqui na Globo News, por matérias, foi o tráfico já com barricadas, com arma .50. Senador, o senhor me desculpe, Arthur da Pieve aqui no estúdio, mas a decisão do ministro Fachin não passa por proibir ações nas comunidades do Rio de Janeiro. O que ele pedia é que houvesse uma comunicação prévia às autoridades, inclusive judiciárias, e uma justificativa para que elas fossem feitas em tempo de pandemia. Esse é o teor da decisão do ministro Fachin. De fato, não houve essas ações e houve um prejuízo muito grande para a sociedade carioca, para a segurança, e as medidas judiciais todas geralmente são amparadas em mandados, né, do próprio Poder Judiciário. Mas eu respeito. Eu dei um exemplo e fico então com os outros dois, para não ter polêmica da Senador, eu vou interromper o senhor também, agora o Valdo Cruz, afinal você está respondendo a minha pergunta. Agora, não é papel do Judiciário tomar medidas sem pensar agradar A, B ou C? O senhor está falando o Supremo está divorciado da sociedade brasileira, está divorciado do Poder Executivo. Mas até onde me consta, pelo menos eu acho que o ideal é que seja um judiciário que tome as decisões não para agradar A, B ou C, mas com base na Constituição, com base na lei, né? O governo federal costuma dizer que há um ativismo do judiciário impedindo ele de governar. Só que as medidas que o governo adota são consideradas inconstitucionais. Aí o caminho não é confrontar o Supremo, é mudar a lei. Se o governo não concorda com a lei, o governo tem antes de mudar a lei e não tentar controlar o Supremo. O senhor não acha, não? Não, na verdade não é nenhuma iniciativa do governo, é uma proposta de emenda constitucional, como várias que tem aqui a respeito, são iniciativas do Parlamento brasileiro. Eu tenho dito, e aí, sendo muito sincero, o melhor é que o Poder Judiciário faça a sua autocrítica, assim eu tenho manifestado. Todos os poderes da República fazem a sua autocrítica. Nós aqui, o Legislativo, somos cobrados
incessantemente, inclusive com toda a legitimidade pela mídia e pela sociedade. A gente tem no Executivo também esse exercício constante. Eu entendo que há, sim, de diversos segmentos da sociedade, e isso talvez seja melhor vocalizado pelo presidente Bolsonaro, por isso que ele atrai o foco dessa questão, que é uma questão, com todo respeito, que é do Congresso Nacional, de se tratar de uma emenda constitucional. O caminho da autocrítica é o melhor caminho, porque ninguém melhor do que o próprio poder para se autoavaliar. Mas quando isso não acontece, e no caso acontecem excessos que a própria sociedade contesta, né, segmentos da sociedade, o legislativo ele deve agir. Agora, agir com parcimônia, né, não no calor da emoção, reunir esses projetos que existem aqui e poder, através de uma comissão que tenha participação da sociedade, que tenha participação do próprio judiciário, debater que propostas são valiosas, no caso o mandato, questão das decisões monocráticas, e que outras não. E aí eu acho que assim a gente constrói, como em outros casos, uma legislação que traga maior segurança jurídica e que possa harmonizar. O que a gente quer é harmonizar os poderes. E há, de certo modo, o Poder Judiciário hoje ele destoa dessa harmonia, não só com o Executivo e o Legislativo, mas com a própria sociedade, com todo respeito. Senador Marcelo Lins aqui, tentando misturar aqui dois temas que o senhor já tocou de alguma forma, mas tentando avançar um pouquinho. Primeiro, em relação ao Supremo ainda, já que o debate se impôs, por mais que muitos achassem que não seria o momento agora, eu queria saber se o senhor tem uma opinião fechada sobre a decisão monocrática também que aconteceu agora, dizendo respeito ao governador de Alagoas, né? Que ali não foi uma decisão colegiada tampouco, lembrando que há um precedente ali em 2018, quando havia aquela investigação sobre rachadinhas aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que houve uma decisão tomada de adiar qualquer tipo de operação para depois do segundo turno, até para não parecer que estaria havendo ali algum tipo de interferência no processo eleitoral. Então, queria saber a sua opinião sobre isso. E depois é um tema que não foi tocado, na verdade, falei dois que já foram tocados, não foi tocado ainda, mas vai precisar, que é a sua opinião olhando para frente em relação ao orçamento secreto. É algo absolutamente consolidado, esse orçamento paralelo, que acaba transformando o orçamento em si em uma peça mais surreal, porque mais limitada. A sua opinião e a sua avaliação sobre o uso desse orçamento. Então, são essas duas questões. Decisão monocrática lá em Alagoas, a partir do que a gente já tem de histórico, e orçamento secreto olhando para frente. Exatamente, Marcelo. Essa sua primeira pergunta, ela coloca e ilustra o que eu venho dizendo, porque o vento que venta lá, venta cá. O que eu disse é que quando há uma decisão monocrática e que influi, como o caso também dessa que você citou, né, o colegiado, né, ele fica ausente dessa decisão, ele não participou ainda dessa decisão e ela já produz efeitos. Existem alguns casos, algumas questões mais sensíveis que, sem dúvida nenhuma, têm que ser levados ao colegiado. Nós vimos, não nesse caso, em diversos outros, né, pessoas sendo presas por decisão monocrática e logo depois os processos encerrados ou por falta de provas. Isso aconteceu no Rio de Janeiro e isso é muito ruim para a sociedade. Isso não é exclusividade da classe política, né? As decisões monocráticas atingem também o homem comum, digamos assim, quando ele recorre ou alguém recorre contra ele ao judiciário. Você ilustra muito bem, Marcelo, e eu tenho que concordar, né? Aliás, o meu projeto de lei é nesse sentido, que se tiver que ter pela urgência uma decisão monocrática, ela seja na sessão imediata, né, levada ao colegiado, porque assim a gente reduz os danos de um eventual assodamento ou de um equívoco de uma decisão na mão de um único ministro, né? Agora, com relação ao orçamento, tema diferente, mas eu até agradeço a oportunidade de falar a respeito dele, porque quando eu cheguei aqui no Senado há 2 anos já era assim, né? Eu gosto de dizer sempre, o meu orçamento, todas as emendas que eu faço indicação, todas estão disponíveis desde o meu primeiro dia do mandato no meu site. Quando a ministra pediu, inclusive, o encaminhamento, não tenho problema nenhum, printei do meu site e encaminhei para ela, porque eu acho que a transparência é fundamental e, de certo modo, eu só discordo, não entendo que ele seja secreto, talvez a indicação sim, mas a execução do orçamento está lá no portal da transparência.
Aqui no Senado, eu vou dizer com toda sinceridade a minha experiência. Eu não sou deputado, sou senador, então posso falar do que ocorre aqui. Nunca foi usado como instrumento de troca. Aqui não. Aqui é muito mais um instrumento, pode-se entender, até de poder do presidente do Senado. Mas eu nunca precisei, como líder do governo, soltar orçamento para ter apoio, né? Tive apoio dentro do que é republicano, das conversas, das articulações, inclusive até com o PT e com partidos de oposição, né? Eu entendo, por outro lado, que antigamente isso já vigorava, e é esse o destaque que eu faço. Como é que funcionava antigamente? Eu era parlamentar aqui, vamos supor que fosse no governo passado. Eu ia chegar no ministro de desenvolvimento das cidades na época, ia pedir um trator para uma cidadezinha lá no norte do Rio de Janeiro, que o ministro às vezes não sabe nem que existe, que o Brasil é enorme, temos vários Brasis dentro do Brasil. Como eu não era da base do governo, iam dizer para mim, desculpa, o orçamento acabou. Se eu fosse da base do governo, iam dizer quantos tratores você quer. Então, só inverteu o eixo. Na verdade, esse orçamento, que não é nem da prerrogativa do presidente. O presidente vetou, Bolsonaro vetou o orçamento, né? A tal das RP9. Senador, o senhor sabe que isso aqui é um plenário, né? O senhor fala, a gente responde. Isso não é verdade. O senhor sabe disso também. Graças a Deus, vivemos numa democracia. Não é verdade. O presidente Bolsonaro delegou o orçamento para o Congresso e foi exatamente neste momento em que ele casou com o Centrão, porque ele entregou o orçamento, as emendas de relator RP9s. E só para dar um contexto para o nosso assinante, isso teve tanta repercussão na vida das pessoas, porque a gente fala orçamento secreto, parece que é uma coisa abstrata, que quando a gente noticiou o corte no programa Farmácia Popular, o Ministério da Economia veio a público dizer que havia uma ordem expressa para não se cortar nas emendas de relator, porque isso era prioridade.